Boa noite, São Sebastião. Boa noite, Movimento São Sebastião. Espero que todos estejam bem. Estamos agora finalizando o mês de setembro e claro que a gente não podia finalizar esse mês sem trazer um assunto muito importante, né? E o que justifica a questão da campanha Setembro Amarelo. Hoje eu sou uma felizarda, eu estou com 2 terapeutas, né, fantásticos do meu lado, vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a questão do problema mental, como que vocês podem lidar com isso, como que vocês podem procurar, quem vocês devem procurar, né, o que é a campanha do Setembro Amarelo, que muitas pessoas nos perguntam, qual o significado, e hoje é o momento oportuno para que vocês possam tirar muitas das suas dúvidas. Vou começar com ela, né? Doutora Amanda Beatriz está aqui conosco. Boa noite, doutora. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui no Movimento São Sebastião. É uma honra ser convidada a esse programa e falar um pouquinho sobre saúde mental. Eu que sou psicóloga clínica, atendo aqui próximo a vocês e estou muito feliz de poder falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre a saúde emocional, sobre as questões das prevenções do suicídio e toda essa questão da valorização da vida que a gente fala muito em setembro. Obrigada, doutora. E vamos falar com esse rapaz aqui, bonito, que a gente fica assim, né, até animado. Olha só, a pinta do doutor. Bem-vindo, doutor. Você já esteve aqui no nosso estúdio outra vez, né, falando sobre o mesmo assunto também, não foi? Foi. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Então, gente, eu recebi um monte de perguntas de vocês, né? E eu vou começar fazendo uma pergunta que é básica, porém, né, a gente atende aquilo que vocês nos mandam, né? O que é o Setembro Amarelo e qual a importância dessa campanha para a sociedade? A senhora pode começar pela senhora. Posso? Pode. No Brasil, em setembro começa o dia 10 de setembro é o dia que se fala sobre a prevenção ao suicídio, né? Mas o movimento do Setembro Amarelo ele não começou aqui no Brasil. Ele é um movimento que veio do exterior e é o rapaz que levou todo o título por ser amarelo é que um rapaz suicida num carro amarelo, né? E não um rapaz com depressão. Para resumir a história, é um rapaz com depressão. E esse movimento ele é crescente. Aqui no Brasil a gente fala sobre prevenção ao suicídio no setembro. A gente fala sobre valorização da vida, trabalhamos as questões de que é possível sim a gente trabalhar com prevenções. Eu costumo dizer que a gente restringe muito ao setembro, mas nós temos que tirar o ano todo para trabalhar com saúde mental. Que hoje nós somos um dos países mais depressivos do mundo e somos o país mais ansioso do mundo. E aí o Brasil, a gente fala pouco ainda sobre prevenção ao suicídio, fala-se pouco sobre doenças emocionais, né? A gente tira esse setembro para poder dar um sacode nas pessoas aí, mas a gente começa em janeiro, porque janeiro é janeiro branco, a gente fala sobre saúde emocional, né? Engraçado, né? Janeiro, eles falam de janeiro branco, mas falam muito pouco. Porque o foco é a questão da prevenção do suicídio em setembro, né? Mas devia se falar o ano todo sobre saúde mental, porque hoje a gente tem problemas seríssimos, né? Pessoas com problemas, pessoas com dificuldades, pessoas que até não entendem o que é essa tal saúde emocional e não sabem que ela também, a saúde emocional mexe com o seu físico também. Tem gente com alguns sintomas e não sabe que é emocional. Então, assim, a gente deveria ter mais para falar, mas a gente não tem tanto espaço. Há um tabu sobre a questão da psicologia e da psiquiatria. Muitas pessoas não procuram hoje psicólogo e psiquiatra porque acham que é coisa de doido, né? E aí, assim, tem, além dos tabus que a gente vai quebrando aí, a gente tem um país que procura-se pouco ajuda, né? A gente que é psicólogo, quando o paciente começa a passar um problema financeiro, a primeira coisa que ele vai cortar é a terapia. Mas não deveria ser, porque a terapia iria ajudar ele no processo que ele está passando. Então, assim, falta conscientização à população da importância de se cuidar da saúde mental. Eu concordo demais com a doutora, mesmo porque no Brasil nós temos além desses fatores, a falta de informação de qualidade. Porque uma vez que eu enxergo a saúde mental como algo acessório, algo que eu posso deixar de lado, eu estou falando que a minha própria vida eu posso deixar de lado. Porque o bem-estar e a saúde, todas as doenças começam
com algum tipo de fundo emocional. Né? Aquilo que eu sinto no meu físico tem uma ligação direta com as minhas emoções. Nós não somos seres separados. A cabeça está aqui, o corpo está acolá, o dinheiro está ali, meu casamento está ali, meus filhos estão aqui. Não, tudo isso é integral. E como nós brasileiros somos um país com pouca cultura, com pouco hábito de leitura, nós vemos algumas partes de algumas profissões de forma muito míope, onde as pessoas acham que quem tem que cuidar de saúde mental é quando está sofrendo, é quando está no luto, é quando está doente, e na verdade não. A saúde mental, eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus alunos, é igual escovar dentes. Você não vai fazer na segunda e depois passar 7 dias e vai escovar o dente de novo e achar que seus dentes vão ficar maravilhosos. Não existe isso. Saúde mental é de manhã, de tarde, de noite, é no sono. A pessoa que não dorme bem, ela tem muito mais susceptibilidade para ser ansiosa. Quadros permanentes de ansiedade vão alterar sua autopercepção. Então, quando nós falamos em suicídio, em autoextermínio, nada vem de uma hora para outra. É um processo que se desenvolve ao longo de uma vida que eu não me cuido fisicamente, mentalmente, emocionalmente, relacionalmente, socialmente. Todos esses entes aí que você pensar, a gente vai negligenciando, né? Então, eu acho que a fala da doutora foi perfeita. Eu vou falar para vocês. Eu cheguei a pesar 167 quilos. E o que aconteceu? Houve algumas coisas que fizeram com que eu entendesse o que poderia acontecer comigo, né? Então, por exemplo, eu fiquei presa na roleta do ônibus. Eu caí, e até hoje eu não sei se eu desci do ônibus e caí ou se eu caí do ônibus. Eu só sei que isso me causou, naquele momento, um estágio de... Eu acho que eu fiquei ansiosa e muito chateada pelo que eu vi e ouvi. Enquanto as pessoas tiravam onda, porque eu estava presa na roleta. E quando eu caí, eu caí do lado de uma parada de ônibus lotada, 8 horas da manhã, e as pessoas, em vez de vir me ajudar, elas ficaram rindo porque eu caí. Entendeu? Então, aí o que eu fiz? Eu nunca fui uma pessoa de me fechar dentro de casa, de me isolar. E por conta desses 2 episódios que foram seguidos, eu comecei a não querer sair mais de casa. Aí foi que eu entendi, né, que a gente começa a achar que nós estamos errados, que o erro é nosso, que era isso que vinha na minha cabeça. O erro é meu, porque foi eu que caí, foi eu que fiquei presa, e eu comecei a não querer mais ver as pessoas. Sim. E as pessoas ainda não entenderam que começa assim, né, com alguma coisa que te acontece, o gatilho, né? Hoje fala muito de gatilho. Sim. E eu acho muito engraçado que as meninas, elas falam disso assim, olha, eu estava assistindo e me deu um gatilho. E antes não tinha isso, né? Não se falava dessa forma. Não falava, mas sempre houveram os gatilhos, né? Eles estavam aí. Igual o pessoal falava, na minha época não tinha depressão. Sempre teve, sempre teve. Até tem um memezinho que o pessoal, na minha época não tinha depressão, e o lápis todo comido, né? O cara todo... Então tinha, mas assim, a gente hoje vive num mundo globalizado, então se fala muito mais, se vê muito mais, né? Talvez a vida, como não tinha essa correria desenfreada, a gente não tinha mídias sociais, tudo isso, talvez ela fosse um pouco mais calma, mas ele existia, né? Sempre existiu as doenças emocionais. A gente é que também se preocupava um pouco menos, mas muitas pessoas morriam de problemas advindos disso. A demanda, o aumento da depressão e da ansiedade foi muito grande com a pandemia, né? Então, talvez sim, talvez não. Porque o fato de eu não conhecer não significa que não exista. Então, se a gente pegar, por exemplo... A psicologia é uma disciplina muito recente no Brasil, né? Ela chegou na década de 60, então ela está engatinhando. As nossas escolas psicológicas de autores brasileiros estão engatinhando. A própria psicologia em âmbito de ciência no mundo está engateando, como por exemplo, comparado a uma medicina tradicional chinesa que tem 7.000 anos. É um sistema médico completo de diagnóstico, terapia e tratamento de 7.000 anos.
Agora, dizer que as pessoas não se deprimiam, dizer que as pessoas não se transtornavam, dizer que as pessoas não se suicidaram, sempre aconteceu isso. Dizer que hoje é mais ou menos, eu já vi artigos dizendo que é a mesma coisa e artigos dizendo que é um pouco mais. Eu acho que a questão não é essa, eu acho que quando a gente entra nessa seara, se a gente é mais depressivo ou não, a gente perde o foco do grande objetivo, que é, se a gente está se matando, se a gente está deprimido, o que temos que fazer para não ter que conversar, para não acontecer essas situações. Essas doenças, elas vão permanecer, né? Esses estados, esses desajustes, essas disfunções, é da vida. A vida não é fácil, né? A vida, ela tem momentos bons, momentos ruins, traumas. Eu me prendo numa roleta, né? E de repente eu me vejo como causadora de uma situação. Agora, você se prendeu na roleta, mas quem se prendeu mesmo no trauma foi sua mente, né? Porque você não está mais lá, você está aqui do meu lado. Você não é mais criança. Então, o que acontece no seu comportamento que faz você ainda se mover, né? A sua memória ainda latejar sobre isso? Então, por que não deixar isso lá no fundo do baú como algo que não te incomoda? E se lembrar, por que não se lembrar sem nenhum tipo de emoção? Então, tem pessoas que passam por traumas e conseguem ir adiante, e tem outras pessoas que passam pelo mesmo tipo ou situação, entre aspas, de trauma, e lá ficam, né? Então, quando eu fico o tempo inteiro olhando, voltando para o passado, eu tendo a me tornar mais depressivo. E quando eu coloco minha mente, minhas emoções no futuro, eu tendo a ser ansioso. E hoje nós temos os dois casos, né? Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come. Porque o único local que nós devemos estar e viver é o presente, né? Então a falta de atenção, a falta de foco, a falta de percepção. A gente está aqui e talvez algumas pessoas estejam vendo a gente e ela está também só ouvindo e está em outra rede social, né? Então ela está dividindo a atenção. A gente não tem mais isso, como a doutora falou. A gente tem um hiperestímulo hoje, né? Talvez o ritmo de vida, sim, era mais desacelerado, mas essas doenças estavam todas por aí. A gente talvez não as diagnosticava, né? Porque e hoje, assim, o DSM, a cada tempo vai crescendo mais, né? Há pouco tempo atrás não diagnosticava burnout. O burnout era para algumas profissões. Hoje não, hoje você encontra burnout em Como é que todas é as o nome profissões. que você disse que eu tenho, Ângela? Como é que é o nome que você disse que eu tenho? Tem TDAH. 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 Gente, vocês repararam quanto se fala de TDAH nas redes sociais? Ai, é um problema nosso, assim, grande, né? Eu acho que hoje todo mundo diagnostica TDAH. Eu vejo dois problemas, no senhor Google e no senhor ChatGPT. E as pessoas hoje, elas não procuram ajuda e todo mundo no universo tem TDAH, especialmente os professores. A maioria dos professores, a criança dá um pouquinho de trabalho, ela tem TDAH, né? E é um transtorno sério, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno que precisa-se de medicamento para trabalhar, né? Para a pessoa ter foco ali. E aí a gente pegou, com esse advento da internet, especialmente do TikTok, as pessoas elas pegam ali e lançam as coisas. Então, fulano é borderline, fulano é bipolar, né? E você não sabe de fato o que é ser bipolar, o que é ser borderline, o que é ter um TDAH. Então, não há esse esclarecimento. Então, assim, agora a gente vê os adolescentes. Eu não tenho atenção nas coisas na escola, eu tenho TDAH. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava fazendo faculdade ali, que eu fiz ali na Católica, e uma criança chegou para a gente de uma escola e as professoras disseram que ela tinha TOD, transtorno opositor desafiador. E a gente fez todo o trabalho com a criança ali e nós saímos com um possível diagnóstico de altas habilidades. Olha. Então, assim, então uma criança... Totalmente contrário. Porque assim, alguns sintomas são parecidos. Uma criança com alta habilidade, para ele havia desinteresse total na aula. Por quê? Porque ele sabia um pouco mais que os colegas, ele terminava muito mais rápido. Então, não é que ele desobedecia, não é que ele era um menino que fazia, desobedecia, impunha. Não, era um menino que era inteligente demais.
E aquilo ali ele não se encaixava naquilo ali. E ele precisava ir para um contraturno para trabalhar a habilidade dele. Mas tudo isso precisa de psicólogos, psiquiatras, especialistas para estarem fazendo o diagnóstico, trabalhando com o diagnóstico. Nós estudamos aí um bom tempo, né? Eu era psicóloga, a gente fica 5 anos na faculdade e a gente não sai pronto ainda, a gente tem que fazer uma pós-graduação, 1, 2, 3 pós-graduações. Vive estudando. Vive, para poder ajudar as pessoas. E as pessoas vão para o seu Google e o ChatGPT para resolver as coisas. Eu acho isso interessante porque alguns assuntos viram moda, tendência, vira trend. Então a gente teve alguns anos atrás o autismo, e o Asperger, né? Ficou lindo, e as pessoas têm que entender que quando eu assimilo uma informação e eu acho que eu tenho aquilo, eu vou me comportar como aquilo, eu vou me moldando, me modelando para aquilo. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa, ela, não, estou tomando Venvance. Quem te passou? Foi o psiquiatra? Não, mas é porque eu tenho uns traços de TDAH. E eu tô com quase 20 anos de formado, né? E foi como a doutora falou, já fiz zilhões de cursos de pós. E aí eu fui observar, a gente tem um manual, a gente tem testes, a gente tem todo um rito, um ritual para a gente não quer confirmar, a gente quer excluir o diagnóstico. A nossa ideia é, tem um universo de doenças que eu tenho que ali passar e vou fazendo, então, os critérios excluditivos. E aí, de repente, eu falo, não, essa pessoa é tudo, menos TDAH. Porque virou moda. Porque agora, as pessoas, 5 comportamentos do TDAH. E eu vou te falar, 100% da população vai ter esses 5 comportamentos do TDAH. Em algum momento a gente vai estar com déficit de atenção, a gente vai estar no mundo da lua. Vai ter outros momentos que a gente vai estar, como eu sou um pouco mais velho, né? Virado no giraia, querendo fazer 1 milhão de coisas e não concluir nada. Vai ter horas que a gente vai estar conversando aqui e engata um outro assunto. E esses episódios, esses fatos não caracteriza a doença, né? Todo mundo que está aqui, em algum momento, algum dia já acordou muito triste. E isso não é uma depressão. Todo mundo algum dia acordou muito triste e terminou o dia muito eufórico porque aconteceu alguma coisa. E isso não é um toque, não é uma bipolaridade, né? Então as pessoas têm que entender que a saúde mental não é só para tratar doenças, né? A gente também trata felicidade. Eu sou da psicologia positiva, né? Então a gente também trata performance, otimismo, resiliência, né? Bem-estar, que são aspectos que muitas vezes as pessoas não estão antenadas. Quando a gente fala de Setembro Amarelo, em última instância, se eu penso em me aniquilar, me auto-exterminar, é porque eu não estou vendo prazer, eu não estou sendo pleno, eu não estou me frutificando, não estou me preenchendo nas coisas. Né? Então a gente também tem que entender que o psicólogo está ali para te ensinar a ter prazer na vida, a ter realização, satisfação. E a gente acha que o psicólogo só está lá na clínica com a perna cruzada e o cara falando e a gente viajando no mundo. Não, a gente está no sistema judiciário, nas escolas, nos hospitais, a gente está nas empresas, a gente está em tudo quanto é, nas clínicas, em tudo quanto é lugar que você perceber, existe alguma especialização para psicólogos e uma profissão. E todos nós estamos muito voltados, né, devotados para a saúde e bem-estar de todos eles. Sabe que eu sou a favor de ter psicólogos dentro da escola. Eu sou, porque na minha infância, na minha adolescência, a gente tinha, não era coordenador, mas nós tínhamos a nossa vice-diretora, ela meio que fazia um papel assim de psicóloga, sabe? E a gente sentava lá e conversava com ela horas. Era uma coisa gostosa, tanto é que nós tínhamos muito chamego por ela, pelo diretor, porque tinha toda uma paciência, mas naquela época era uma época totalmente diferente da de hoje, né? Então hoje eu tenho a oportunidade de conversar com muitas pessoas, né? Eu estou hoje conselheira de saúde, e aí a gente percebe que
tudo mudou, inclusive o bem-estar do adolescente dentro da escola, da criança, do adolescente dentro da escola. Muitas coisas acontecem para que elas cheguem lá e elas precisar que alguém tenha essa visão mais especializada para poder entender até o próprio comportamento dela. Como que eu posso dizer? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 2 sobrinhos, moram aqui. Gêmeos. Eles têm 4 anos. A escola, tem eles, graças a Deus, dentro da escola deles tem uma psicóloga. E ela, acompanhando os 2, viu que um deles tem nível autista. Como é que fala? Espectro autista. E é engraçado que depois que ela começou a fazer esse acompanhamento, aí os 2 começaram a fazer acompanhamento real com uma psicóloga especialista infantil e tal, fez o exame neurológico, né? Uhum. E hoje você vê o comportamento deles é outro, né? Então a gente percebe que o especialista, o psicólogo, ele tem muito mais do que uma função apenas de ouvir, né? Ele tem a função de melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, do nosso adolescente e do adulto também, né? Sim. Mas isso era para acontecer, isso, no papel existe isso, né? É para ter psicólogos nas escolas e é para ter psicólogos nos CAPs, nas UPAs. Não temos CAPs. Em todos os lugares. Mas assim, eu trabalhei um tempo no Gama, né? E aí eu trabalhei num centro olímpico, esses centros olímpicos que tem. Né? Eu me lembro que há um tempo atrás eu trabalhei nos centros olímpicos como psicólogo. E a gente atendia os esportistas ali, auxiliava em algumas coisas, era muito espaçado isso, né? O que me trazia muito sofrimento, porque eu não podia tratar o paciente. E aí a gente tinha que enviar o pessoal para o CAPS. Aí uma paciente voltou para mim e falou, olha, doutora, eu não vou voltar lá não, porque eles querem que eu faça yoga. E eu já fiz tanto yoga que e não passa a minha ansiedade, né? Então, a gente não tem psicólogo, a gente não tem pessoas para trabalhar lá na ponta, onde há necessidade do psicólogo, assim. E a gente bate de frente com a questão brasileira, a gente tem problema de saúde. Os nossos hospitais, né? Nem todo hospital tem de plantão um psicólogo, né? Você vai para dentro de um hospital público, a quantidade de pessoas passando pelo luto, passando por algum problema de doença, que precisava de algum acompanhamento, a família, ele mesmo ali, a gente não tem. A gente não tem pessoas para auxiliar. A gente vai para uma UPA, chega lá uma pessoa que acabou de tentar suicídio e não tem ninguém para acompanhar ela. Né? Ela fica ali reclusa, porque ela precisa ficar reclusa, né? Tomando medicamento e tal, mas não tem ninguém para conversar com ela. Ela vai fazer de novo, ela vai tentar de novo, porque não tem ninguém para ajudar ela. Não tem ninguém para auxiliar. Nas escolas não tem profissional, na UPA não tem profissional, nos hospitais não tem profissional. Precisa-se do profissional da psicologia em todas as áreas. E quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente está falando, na verdade, convidando as pessoas a refletirem sobre os próprios sentimentos e emoções. Não é demérito, não é ruim a pessoa falar estou sofrendo. Né? Então a palavra terapia é uma palavra do grego que significa terapia, ou seja, cura através da fala. Olha o tão importante que é a nossa fala, o nosso dizer, a nossa comunicação. Aquilo que qualquer pessoa está sentindo, seja uma grande tristeza, uma grande aflição, uma perda, um luto, ela tem que conversar, ela tem que pedir ajuda. E nós, enquanto psicólogos, nós buscamos justamente com as técnicas, com as ferramentas que a gente aprende ao longo da vida, fazer o trabalho para que a gente consiga reequilibrar ou trazer novamente para o equilíbrio essa pessoa. Né? Todos, eu falo isso o tempo inteiro, todos os transtornos são tratáveis. Todos os seres humanos têm a possibilidade de vida e com qualidade. Todos. Agora, nem todos chegam lá por uma série de fatores. A ausência do profissional, a ausência da informação, a ausência do acesso, a própria pessoa que muitas vezes se sente envergonhada. Então, a quantidade majoritária
de usuários dos serviços de psicologia são mulheres. Os homens, eles ainda acham que sofrer da cabeça é coisa de, entre aspas, de menininha, que não pode sofrer, né? Então, homem não chora, mas também, quando a gente vai ver os números, a cada 45 minutos, uma pessoa se mata no Brasil. Então, é muita gente. Nós estamos falando de mais de 1.200 pessoas que perderam as vidas, tiraram as próprias vidas só no nosso país. Então, aí, se a gente é o país mais ansioso, se a gente é um país depressivo, né? Na revista Isto É de 2019, eles publicaram uma reportagem com o pessoal da USP, 82% dos adultos com mais de 25 anos já tinham tido alguma crise de ansiedade. 82%, ou seja, praticamente todo adulto experimenta a ansiedade no nível insatisfatório ou até patológico na vida adulta. E aí, a gente não vai falar sobre isso? Essa pessoa não vai pedir ajuda? Tem que pedir ajuda, tem que se abrir com um profissional. Esse profissional, ele vai te acolher, né? Terapia é um ambiente muito gostoso, né? Porque ali a gente traz a pessoa da crise dela para a vida dela. Então, o que é muito feio no primeiro momento se torna muito bonito no segundo momento. E isso é a vida, né? Eu acho que é maravilhoso. Tem que pedir. Se está sofrendo, eu fiz até um post recentemente, né, lendo a carta de suicídio do Kurt Cobain, da banda Nirvana. É uma carta muito pesada, né? Um cara que, um dos maiores astros de rock do planeta, né? 1 bilhão de pessoas correndo atrás dele e ele se sentindo vazio. Igual o Robin Williams. Igual o Robin Williams, né? Então, a gente tem que entender. O cara que trouxe alegria, que fez aquele filme lindo, né? Da Patch Adams. Patch Adams, que foi fantástico, que eu acho que aquilo ali fala muito sobre o terapeuta, sabe? O quanto ele pode mudar a vida das pessoas. E no final das contas, ele também estava nesse vazio, nessa dor, né? A ponto de tirar a própria vida. Sim, sim. Né? Quais os... Fale. Não, eu só queria fazer uma pergunta. Faça. O que você falou do Robin Williams, eu lembrei, né? E uma pergunta que circulou o mundo dos psicólogos. O que é essa dor que leva ao suicídio? A dor do suicídio, a gente sabe que as pessoas não querem se matar, elas querem tirar aquela dor. Eu sou logoterapeuta, né? O quê? Então, eu sou logoterapeuta. Logo? A minha abordagem chama-se logoterapia. Foi criada por um judeu que passou pelo campo de concentração, né? Ele escreve a abordagem dele antes de entrar no campo de concentração, mas lá ele forja ela. A gente vai brincar, a gente que é logoterapeuta vai dizer que o único escritor de abordagem, né, que se fundou uma abordagem, mas que nele mesmo ele pôde estudar essa abordagem dele foi Viktor Frankl, né? Porque ele entra no campo de concentração, ele passa por 4 campos de concentração. E aí ele tem algumas questões muito lindas. Então, assim, essa questão do suicídio, para nós logoterapeutas, é uma falta de sentido da vida. A pessoa passa por um momento de vazio existencial. Nada para ele tá bom. Ele não tem saída. Só quem passou pela depressão sabe. É como se você... Tá ali, sua família está ali, seus amigos estão ali, seu trabalho está ali, tá tudo ali, mas você não vê saída naquilo. É como se você estivesse dentro de um buraco e as pessoas podem até jogar cordas, podem, né, o exemplo é esse, pode jogar corda, pode jogar escada, pode fazer o que... Mas você não vê, você fala, não dá, mesmo que eu saia daqui, eu não vou conseguir sair disso tudo, né? E de fato é esse vazio, nada tem importância, não existe solução para o que eu estou sentindo, né? E aí a gente, na minha abordagem, a gente vai trabalhar com as pessoas em buscar esse sentido e mostrar que as pessoas nascem com sentido, nascem com propósito. Todo ser humano nasce com sentido. Ele só precisa encontrar o sentido. E aí vem outro ponto que é da nossa geração, eu vejo muito essa geração com isso, é que na logoterapia, para os logoterapeutas, o sofrimento ele faz parte da jornada. É através do sofrimento que eu encontro sentido da vida.
Então, eu não pego o sentido e me vitimizo. Eu não pego o eu não pego a dor, o sofrimento e me vitimizo. Eu não pego o sofrimento e não. Eu pego ele e falo, o que eu aprendi com isso? Qual o sentido disso? O que eu vou fazer com isso? Da próxima vez. Né? E aí e entra outro detalhe, né, que a gente trabalha muito nisso, é que para nós, logoterapeutas, o amor incondicional está acima de qualquer coisa e o fazer pelo outro. Né? Então, assim, a gente vive num mundo muito egoísta, né? Então, assim, dizem por aí que é um ato egoísta o suicídio, né? Em partes, porque assim, a pessoa está tão desesperada, né? A gente não está aqui para julgar o desespero do outro, né? A gente está aqui para tentar tirar o outro desse lugar, né? Mas a pessoa não vê essa saída. E aí a gente tem que pensar, quanto nós, seres humanos, nós temos pensado no outro? Igual você disse aqui para mim um monte de projetos que vocês fazem, né? Mas quantas pessoas param para tirar tempo para o outro? E esse, segundo o Viktor Frankl, é o grande sentido da vida, é o servir. Olha, estamos no caminho certo. Mas é o servir. Então, assim... não tem coisa melhor na vida, eu falo isso com todas as letras, do que você servir. O brilho nos olhos daquelas pessoas que você está ajudando é o que faz a motivação para você continuar. Porque de alguma forma elas estavam ali, elas precisavam de alguém para poder ajudar. Poder mostrar para elas que é possível mudar, que é possível regenerar desfazer esse vazio. E a gente sempre fala para as meninas, e em todos os nossos projetos, graças a Deus, que a gente sempre fala que tudo na nossa vida tem um propósito. Mas o maior deles é você ajudar o outro. Por quê? Porque a minha dor, ela não é nada perto da dor do outro. Eu falo isso até lá em casa, entendeu? Vocês vão conhecer minha mãe. Minha mãe é uma pessoa fantástica. Mas a minha mãe tem depressão e tem ansiedade. E aí, às vezes, ela chega no momento que ela se vê acurralada. Ela fala assim, meu Deus, aí mãe, calma. A senhora está bem, a senhora está em casa, a senhora tem uma casa, a senhora tem comida, a senhora tem seus filhos perto da senhora. Tem pessoas que estão em situação muito pior e estão sobrevivendo, e estão ali, estão ajudando, e estão correndo. E aí ela começa a olhar isso de uma outra forma. Então, hoje até eu achei engraçado que ela falou assim, ela mexe com costura, e o que ela fez? Ela ganhou um monte de tecido, de retalho. Ela poderia ter falado assim, pô, eu vou ficar com todos eles pra mim, né? Peraí, são todos meus. E aí, eu tenho colocado na cabeça dela que ela tem um dom, que é o dom de fazer ali aqueles tapetes, aquela coisa toda, e que ela pode ensinar para outras pessoas. Que de repente aquele ensinar dela vai ajudar aquela pessoa a ter um dinheirinho a mais para complementar a renda. Que se ela faz um tapete, é 10 conto. Quem é que não vai dar 10 conto no tapete, né? E aí, quando foi hoje, ela ganhou esse tecido. De repente, ela fez assim, foi montando assim. Isso aqui é meu, isso aqui vai pro pastor, isso aqui vai pra fulana, isso aqui vai pra Beltrana, entendeu? E aí, ela já ligou pras meninas e falou pras meninas lá, pra irmã, não sei das quantas, pra outra fulana lá. Ó, se vocês quiserem que eu ensine pra vocês como fazer com esses tecidos assim, sabe? Vamos combinar, vocês vêm aqui pra casa, a gente faz aqui em casa. Pra mim, isso é uma bênção. Sim. Porque ela está movimentando a cabeça dela e ela está com outras pessoas e ela acaba escutando o que as outras pessoas estão falando e ela acaba entendendo que eu não sou especialista, tá? Só estou falando o que eu estou passando. Então eu entendo que isso está motivando ela a fazer mais. Entendeu? Porque uma das coisas que eu percebo é a ociosidade. As pessoas, principalmente com relação ao celular. As pessoas, elas não estão mais perto uma das outras. Elas no celular o tempo todo, o tempo inteiro. É assistindo filme, vendo TikTok, que eu acho que dali
Às vezes eu dou uma surtada lá em casa que eu falo, não pode parar, tiro o TikTok das crianças do dia, que eu falo, isso aqui não tem sentido. Porque as informações que vocês trazem pra gente na íntegra difere demais com as informações que a gente vê na rede social. Que é o tal dos cortes, né? Que ela tem um outro nome, como é que você fala? Shorts? Como é que você fala? Dos cortes que tem lá no YouTube? No YouTube é Shorts. Então eles vão fazendo isso, então vão trazendo assim pequenas informações que elas não se completam e aí as pessoas começam a ficar confusas, como você falou. Que às vezes você tem parecidos, principais, parecido ali os sintomas, não quer dizer que você tem TDAH ou que você é um autista, né? Eu acho que a grande mensagem que tem que ficar para quem está nos assistindo nesse encontro aqui é que, em primeiro lugar, saúde mental é importante, não é complicada, não é um bicho-papão, deve ser tratado a partir do momento que a gente saiu da barriga da mamãe até o último segundo de vida. Precisamos cuidar da saúde mental, assim como cuidamos da saúde física. Há ainda um distanciamento muito grande, né, sobre a saúde física. Então, olha a quantidade de academias que nós temos, olha a quantidade de consultórios psicológicos que nós temos, olha a quantidade de praticantes de atividade física, olha a quantidade de praticantes de terapia, porque a terapia também precisa, no segundo momento, ser desmistificada, simplificada, como algo muito necessário, né? Eu acho que um terceiro aspecto é o aspecto do solicitar, pedir ajuda, é entender que nós, seres humanos, quando começamos a sofrer, imediatamente a gente precisa pedir ajuda. Que, na verdade, a gente precisa, se houvesse a prevenção, nós não estaríamos trabalhando tanto com as próprias doenças em si. Nós estaríamos trabalhando com a parte gostosa da vida, com a alegria, né, com a satisfação. Né? Então, como a gente se negligencia o tempo inteiro, eu acho que o quarto ponto é não podemos deixar de observar as pessoas que estão ao nosso redor. Esse cuidado um com o outro, temos que conversar com as pessoas mais próximas. Né? Se cada um de nós conversar com 5, todos do Brasil estão cobertos. Se você, ao longo de uma semana, ligar para 5 pessoas, e aí, como é que você está? Está bem mesmo? Está tudo certo? Tem algo que eu possa fazer? Então aqui, claro que eu não estou diminuindo a nossa profissão, pelo contrário, estou enaltecendo. A assistência é técnica profissional com psicólogo. Mas esse cuidado com a sociedade como um todo nós não temos. Nesse contato a gente mesmo pode falar assim, eu acho que você precisa de um acompanhamento. É o que você acha, às vezes não é a verdade, né? Mas é válido, é válido. Não, você não está entendendo. Não é porque eu acho que eu estou detectando alguma coisa dela. Eu estou falando pelas falas da pessoa. Quando a gente Sim, estou brincando. Assim, né? Todo amigo conhece, porque né, a pessoa fala, olha, próximo. está difícil, está muito puxado, eu acho que eu vou desistir, eu não aguento mais. Entendeu? Nossa, é muita dor que eu estou sentindo. Sim. Aí eu não tenho mais condições de ajudá-la, além de ser amiga. E aí eu tenho que falar para ela procurar um profissional. Por quê? Porque são palavras que nos assustam. Sim. Né? Olha, não aguento mais, é muita dor. Né? A gente tem, por exemplo, a gente tem pessoas que estão com familiares hospitalizados, né? E aí recebe um diagnóstico muito pesado. E aí você entende, a pessoa começa a entrar, ela mesma começa a se questionar. E aí eu, mesmo sendo amiga, mesmo amando de coração, eu não me acho capaz de ajudar. Posso ir lá, abraçar, chorar junto, mas ela precisa de um acompanhamento, um especialista. Por quê? Porque ela pode ajudar a amenizar essa dor que ela está sentindo, né? Não é assim? Porque às vezes a gente tenta falar assim, eu sou amiga, mas eu vou ajudar, eu vou fazer, e você não consegue fazer isso. Porque você não tem a técnica. Como você me falou, nós estudamos, nós temos manuais, nós temos testes, nós temos não sei o quê. E eu não tenho esse know-how, né?
Eu falo isso porque a gente vê muito isso. A pessoa, às vezes, está procurando ali na amiga, e a amiga ela não tem essa condição de ajudar. Entendeu? Então aí eu acho que é o momento que a gente fala assim, olha, vamos procurar um especialista. Mas a gente precisa separar muito isso, porque assim, aí você vai pra internet, que terapia o quê? Vou pro barzinho. Beleza, o barzinho é terapêutico, mas não é terapia. Sair com os amigos é terapêutico, mas não é terapia. Eu me deparei com a música, eu vou ter que falar dessa música, mas eu achei assim, ela ridícula. Uma música do Gustavo Lima que fala, você não precisa de terapia, você precisa de um cheiro, não sei o quê, um cheiro atrás de você. Umas coisas assim vão, né? E isso acaba também menosprezando a nossa profissão, né? As pessoas vão lá, que terapia o quê? Você precisa fazer terapia? Não, vamos ali comigo, comer um cachorro quente, vai estar tudo melhor. Não funciona desse jeito, né? E corta o cabelo, pinta o cabelo, pinta o cabelo, vai fazer unha, né? Ou vai lavar um tanque de roupa, melhora? Não. Né? Eu acho que sim. Várias profissões são valorizadas. A questão da medicina. Se você machuca o tornozelo, você vai no ortopedista. Com certeza. E vai. Você está com problema no intestino, você vai aonde? No gastro. Você vai. Aí você está com problema emocional, você vai aonde? No Google. Tá errado, né? Ou pro barzinho. Ou pro barzinho. Ou vou conversar, vou mandar um WhatsApp para uma amiga, para me ouvir. Só da pessoa, não, só da me ouvir já tá bom. Não tá. E é ótimo também, eu vou pegar esse gancho. Não, eu sou quase um psicólogo. Nossa, isso... certa vez, não, eu sou quase um psicólogo, eu escuto bem. Eu falei, quem tem 2 ouvidos escuta bem de qualquer maneira, entendeu? Então, tem umas frases que a gente ouve, eu dei uma de psicólogo aqui com a minha amiga, porque quando eu estava com ela veio falar do marido dela. Não, você foi amiga, você não deu de psicóloga, né? Você escutou. As pessoas, às vezes, entram numas confusões. E aí, hoje, eu faço a minha meia-culpa. Nós, psicólogos, permitimos isso também, né? Porque a partir do momento que a gente não se posiciona, né? Durante muito tempo eu fui muito reativo na internet. Eu levantava a bandeira, assim, eu quero que só a gente possa fazer isso. Só que o mundo não é assim. Essa radicalidade não é assim. As amizades são importantes, né? As relações, as interações são importantes. Claro que uma amiga vai dar conforto para outra amiga num barzinho. É terapêutico, mas não é terapia, não vai mudar nada na vida dela, a não ser ter aquele bom momento, aquele relaxamento, etc. Mas tratamento, acolhimento, escuta qualificada, mudança de comportamento, aquisição de novos comportamentos, evitação do suicídio, tirar a pessoa dos quadros depressivos, ansiosos, é conosco. Né? Precisa ir lá com a doutora, vir aqui comigo e a gente vai ajudar. E os terapeutas têm terapeutas, né? Sim, senhora. Tem. A Lara que eu diga. A minha terapeuta daqui. Tá vendo? Então... A minha tá um pouquinho de tempo aí comigo já. Já me conhece bem. Ela é minha alma já. Mas a gente precisa, a gente que ouve tanta das mazelas, né? Estamos ali com essa questão da escuta, e às vezes algumas coisas elas nos confrontam e a gente precisa, a gente faz muito terapia. Eu me lembro que eu tive uma contra-transferência com uma paciente, né? Que era mais ou menos da mesma idade da minha filha, e eu pensei que eu ia surtar. E aí minha terapeuta me ouviu e me fez ver, porque nós somos seres humanos, né? E eu acho que seria totalmente injusto se nós, psicólogos, não fizéssemos terapia. Eu estou perguntando porque eu tive um momento na minha vida, então eu perdi minha avó, 2 filhas e meu pai em 3 anos. E eu estava grávida da minha segunda filha quando meu pai morreu. E a minha ginecologista, gente boníssima demais, como ela já tinha, ela me acompanhou na primeira perda que eu tive, ela falou assim, eu vou te mandar para uma psicóloga, porque você ainda está gestante, você já tem 3 meses de gestação, seu pai acabou de falecer. E o engraçado é que eu fui para essa, e eu totalmente resistente, eu fui resistente. Mas eu fui porque, pelo bem da minha filha e tal. Quando eu cheguei lá, a psicóloga
perguntou pra mim por que eu fui lá. E aí eu contei, meu pai faleceu tem pouco tempo, estou gestante ainda, e minha médica achou que eu deveria estar fazendo esse acompanhamento, até por conta da circunstância. Eu fui 2 vezes nela, porque as 2 vezes que eu fui, ela falou da morte do pai dela pra mim. Ela falou que ela sofreu, que foi difícil pra ela, mas é assim mesmo, porque a vida... E aí o que eu falei? Liguei pra minha ginecologista e falei assim, doutora, eu posso perguntar, o psicólogo, ele também tem psicólogo? Aí ela riu, tem. Eu falei, então acho que a senhora tem que conversar com a doutora Selma, porque ela está precisando de um. E não fui mais, porque eu já estava ferida, né? Eu já tinha perdido uma filha, aí eu perdi um pai, estava grávida de outra filha, e na minha cabeça eu sabia que essa filha não ia sobreviver. E, pela circunstância toda. Então aí o que eu falei? Eu vou lá e a psicóloga está falando da dor dela, de ter perdido o pai dela para mim. E eu ouvi, sabe? Mas não me ajudou e também não ajudaria ela, né? Aí quando eu perguntei, psicólogo, tem psicólogo? Tem terapeuta? Porque eu acho que vocês escutam muito e com certeza vocês precisam muito também de ser ouvidos, né? Para que vocês possam ter essa, como é que eu posso dizer, essa forma de nos atender, de nos ouvir. Mas e quem disse que a gente não pode adoecer, né? E quem disse que a gente não tá temos transtornos aí, doutora, né? É porque quando fala psicólogo, a gente imagina que você... Já está me analisando. Já está... É que vocês não precisam. A gente não tem problema. Precisa. O psiquiatra, então, ele não precisa. Coitado. Especial para os convidados. Olha. Foi a Bia, gente. Olha que gracinha. Olha que gracinha, gente. A Bia Lagos mandou para os nossos convidados experimentar o crepe dela. Ó, que lindo. Que bacana. É uma delícia, ela é muito carinhosa com as coisas dela, muito aciada, é uma pessoa assim que ela faz isso aqui com o coração. E tem um detalhe que a maioria das pessoas não sabe, ela tem um ajudante lindo, maravilhoso, fabuloso, que é o filho dela, que é autista. E ele atende as pessoas, ele fala com as pessoas, pensa num doce, os dois. Então, sinta-se à vontade. Vamos daqui a pouquinho. Obrigado. Ela fez um pedido especial para você experimentar ao vivo. Vixe, Maria. Eu? Vixe. Tá bom. Eu dar uma mordida, ela falou. Tá, beleza. Meu crepe. Vamos morder o crepe aqui. Como é que é o nome dela? É Bia Empório. Muito bom, Bia. Eu acho que eu peguei bem o que eu gosto mesmo. Ela bota uns vegetais, umas coisas assim, que eu acho muito, muito bacana. Agora virou o podcast da Ana Maria Braga. Ai, gente. Deixa pra gente terminar depois do... Gatíssima, muito obrigado, de coração mesmo, tá? Pra vocês, gente, crepe da Bia Lagos, é maravilhoso, vocês vão amar. Ela bota uns vegetais, entendeu? Ela agora tá fazendo os cones, que é maravilhoso, crocante, cone doce. Eu não posso. Mas e tem um detalhe que vocês têm que, ela percebeu, a preocupação dela é que ela está buscando uma massa sem glúten para fazer o podcast. Porque... Para fazer o crepe. Para fazer o crepe. O podcast. O podcast é bom também. Bia, gatinha, Dona Benedita, um cheiro no seu coração. Obrigado demais. Então, continua o que você estava falando do super-homem. O que eu estava falando? O psicólogo... Não, a gente adoece, né? É natural. O processo de adoecimento e de sofrimento é igual para todos os seres humanos, para todas as culturas. As nuances mudam. Aquilo que me atinge, às vezes, não te atinge. Aquilo que me adoece, às vezes, não vai te adoecer. E tá tudo bem, né? Então, eu faço terapia. Eu tenho minha terapeuta, minha psicóloga, né? Não só ela, mas como também eu tenho um outro que é de fora do país, que é uma outra abordagem. Então, de tempos em tempos, eu também bato lá na câmera dele e a gente faz a nossa sessão. E ali eu vou trabalhar as minhas questões igual os meus pacientes trabalham. Eu vou refletir sobre mim, vou ali ver o que eu preciso aprimorar e a gente vai seguindo.
E assim, e a gente tem vários psicólogos que têm. Tem psicólogos com TDAH, tem psicólogos com transtorno de ansiedade generalizado, tem psicólogos que tratam a depressão. E por que não? Nós somos seres humanos, a gente passa por... eu vejo até interessante porque nós psicólogos aí, o pessoal fala... a gente que passa por essas questões também, então não é só a faculdade, a gente passa por aquilo ali e sabe que o paciente sofre também, né? Temos as nossas mazelas, os nossos conflitos com o marido, com o filho, com o trabalho, crise de meia-idade, todos nós temos. Isso é novidade. Todos Se você nós juntar 5 temos. psicólogos numa mesa, você vai ver a quantidade de coisa que sai. Não, uma pessoa falou pra mim assim, eu estava no domingo com uma pessoa, falou assim, eu tenho uma curiosidade, o que vocês conversam, vocês que são psicólogos? O que vocês falam? Eu falei, Vocês estão numa mesa, o que vocês falam? Sobre as mesmas coisas que vocês falam, né? Semana passada, eu estava atendendo um paciente online, do exterior, né? E ele chegou e falou assim, doutor Celo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando acaba a sessão aqui, você fica mal? Aí eu perguntei para ele, eu deveria ficar mal? Ele, não, é porque é muito pesado o que eu tô te falando, né? Eu falei, é por isso que você tá aqui, é pesado para você, tá difícil, tá desafiador. Eu tô nesse trajeto, mas para mim não é pesado não, eu tô te entendendo. Ele, não, se eu ficasse ouvindo o que eu tô falando para você de mim mesmo, nem eu me aguentava. Então, tá bom. Aí eu brinquei com ele, então talvez por isso você é meu paciente e eu sou seu psicólogo, né? Tá vendo? Isso é para vocês verem que isso é uma conversa boa, uma conversa gostosa, falar sobre o Setembro Amarelo de uma forma suave, uma forma leve, para que vocês possam entender, né? Entender que há necessidade do especialista, do terapeuta, mas entender também que os terapeutas também são como nós, né? São pessoas normais, têm seus problemas e também precisam de uma terapia. Gente, nosso horário avançou, o doutor Celo, ele tem que sair, né? Já mandaram mensagem ali para mim que ele tem que sair, ele tem que fazer um atendimento. Então nós vamos ir para as nossas considerações finais e vamos depois conversar com os dois psicólogos e trazer eles em outras oportunidades para que vocês possam tirar suas dúvidas, a gente possa ter aqui uma roda de conversa, que isso aqui é uma roda de conversa, é um bate-papo para amenizar um pouco aquilo que todo mundo faz de uma forma muito dramática e muitas vezes acaba fazendo com que a gente fique mais assustado do que queira realmente buscar o especialista. Doutor Celo, vou deixar você falar primeiro. Suas considerações finais. Eu agradeço a presença da doutora, né? Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês e espero que esse tempinho que estivemos juntos tenha passado uma boa mensagem, né, para as pessoas, que é o nosso grande objetivo. Bom, foi um prazer estar com vocês aqui também, conhecer mais um profissional aí da psicologia. É sempre bom falar de psicologia, é sempre bom falar de saúde mental. Que se nós tivéssemos outros movimentos, outros podcasts interessados em cuidar das pessoas, né? E ficar sempre atento, não só no setembro. Vamos falar de saúde mental o ano todo. Então, traga uma vez por mês alguém aqui para falar de saúde mental, para ajudar as pessoas, porque pessoas precisam ser ajudadas. Vamos colocar na nossa agenda mensal, uma vez no mês, nós vamos trazer aqui um psicólogo, especialista, para conversar com vocês. E aqui em São Sebastião, ó, tá cheio de bons psicólogos. A gente tem são ótimos, excelentes. Aí eu poderia citar vários nomes aqui de vários psicólogos aqui em São Sebastião, que são parceiros, que são amigos. A gente troca figurinha. Você pode atender. Atendi, estou atendendo a mãe, atende a filha. Né? Então, e que bom a gente ter esse espaço de poder falar, né? Não só da prevenção ao suicídio, mas da valorização à vida, valorizar o cuidado com a saúde mental, né? E nós estamos à disposição das pessoas, estamos à disposição para ajudar. Minha professora dizia que a psicologia, ela nos chama, né? Muitos querem ser psicólogos, mas poucos
Não, venha a ser, porque a psicologia eu acho que é muito amor. É. A gente precisa amar. Viktor Frankl vai dizer que a cada paciente é um amor novo. Nós precisamos amar os nossos pacientes. E o psicólogo, todo psicólogo precisa ser dotado de amor incondicional. Eu penso no sofrimento de vocês agora. Gente, muito obrigada, doutor Sérgio, pela sua vinda. Gostei demais, para mim foi excelente. Manda um abraço pro Fábio, lembra do Fábio? Ai, gente, desculpa. Gente, quero mandar aqui um abraço pro Fábio Almeida, que está no nosso, nos assistindo. Nosso fã desde o início do podcast, há 7 anos atrás. Meu amor, um grande beijo para você. Fiquei muito feliz de ver você nos nossos comentários ali, falando que o entorno está assistindo o nosso podcast. Tá? Um abraço gigantesco no seu coração, tá bom? Muito obrigada pela sua vinda. Espero que eu possa vir mais vezes, né? Trazer mais informações. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa mesmo é trazer a informação correta, né? Não ficar indo atrás do Google e nem do GPT, porque isso não nos ajuda. A gente tem visto isso, nós que estamos aqui, a gente vê muito isso, né? Na questão da forma errônea como as pessoas entendem o que é, o que pode ser, o que será, né? Então, espero que a gente possa trazer mais vezes. Doutora, muito obrigada pela sua disposição de vir estar aqui conosco. Espero que a senhora também venha mais vezes, que a gente possa aqui fazer aqui uma grande roda de conversa todo mês, para que esse pessoal maravilhoso que a gente tem na cidade possa entender mais qual é a função do psicólogo, do terapeuta na nossa vida. Tá? Obrigada. Gente, muito obrigada a vocês. Sábado tem flip, né? Lá no Balão do Bosque, na Biblioteca do Bosque, tá bom? Um abraço para todos vocês, beijo e até a próxima quinta.